Bom dia, você acompanha o programa Atualidades pela Web TV Sul, edição aí que a gente vai até às 10 horas da manhã levando informação para você que acessa webtvsul.com.br. E eu vou conversar agora com o professor da área de gestão, Jair Fagundes, está aqui conosco. Queremos falar um pouco, tanto se fala de crise, ou isso, aquilo, se cria um cenário todo de perspectivas ruins e às vezes a gente sabe que um pouco desta crise está mais focada na pessoa mesmo, vamos dizer assim, mentalmente, né? Não toma nenhuma ação e não se programa para enfrentar alguns percalços, vamos dizer, que a economia pode apresentar e isso sempre acontece. Bom dia, Jair. Bom dia, é com prazer estar aqui com vocês novamente. Tá? Essa temática de crise, de gestão econômica, é algo que está sempre no nosso dia a dia, né? Sempre, às vezes com informações positivas, às vezes com informações negativas, mas está no nosso cotidiano. Então, está sempre nos nossos noticiários, no nosso orçamento particular, nosso orçamento doméstico, no orçamento e no planejamento financeiro das empresas. Então, é um tema que está sempre em moda. Tá? Exato. Às vezes, crise, como se diz, vira moda e grandes desculpas também, né, para fazer a coisa acontecer. Agora, o importante sempre, Jair, e esse é o nosso foco hoje, é de como orientar as pessoas, o que está acontecendo, porque na verdade é um bombardeio de informações, cria um clima de insegurança, a pessoa às vezes até está bem tranquila com as suas finanças, mas começa a colocar o pé no freio antes, começa a se assustar. A oportunidade que a gente está tendo aí para transmitir algumas informações para o grande público, né, que nos acompanha, e deixar que esse é o momento, tá, que algumas empresas estão utilizando também como forma para reestruturar a empresa, verificar funcionários que não são tão produtivos em relação a outros. Você até pode ser bom, mas talvez você tenha colegas que são ótimos e são excelentes. Tá? Então esse é o momento também que o Departamento de Recursos Humanos, a gestão de pessoas das empresas, estão aproveitando também para reestruturar as empresas nesse formato. Então, se você tiver uma boa relação com a tua empresa, você for eficiente, você for eficaz, você estiver se qualificando, né, todos os dias, a probabilidade de você tiver um efeito menor, né, dessa crise no teu dia a dia é bem maior, né, porque você vai estar preparado para ela. Para aqueles que não estão preparados ainda, então é um momento também que pode ser usado para se preparar. Tá? Então, se eu não fiz ainda, se eu não sou aquela pessoa que a empresa jamais vai me demitir, tá? Então eu tenho que ser uma pessoa super bem qualificada, né? Tenho que trabalhar com eficiência, tenho que trabalhar com eficácia. Qual é a diferença de uma e outra, eficiência e eficácia? Eficiência é você fazer certo a coisa, a atividade. Né? A eficácia é você fazer a coisa certa. Então você tem que ser eficaz em um primeiro momento e em um segundo momento tem que ser eficiente. Né? Tem que ser útil para a empresa, gerar valor adicionado, tem que ser útil na família e aquilo que você, dentro da sua utilidade, digamos, fazendo a coisa certa, você tem que fazer bem feito. Né? Então, em cima disso, eu gostaria de deixar algumas sugestões do como é que as pessoas poderiam fazer de modo geral, né? Isso falando independente da sua profissão, seu nível social, né? Região onde está localizada, enfim, cultura, é aplicável a praticamente todas as pessoas. Né? E essas orientações são importantes, né? Porque já diz aí, crise é o momento de sair da zona de conforto, tomar ações de prevenção ou mesmo de ação para evitar ser atingido, né, por essa situação econômica. Perfeito. Esse é um momento, a gente sempre tem que analisar os dois lados da moeda. Né? Então vamos olhar assim, um lado positivo da crise. Né? Sei que tem muitos discursos falando da negativa, então acho que esse é um bom momento para a gente ver as coisas boas, o que se pode fazer nesse momento aí para dar um efeito, né, curto, médio e longo prazo. E aí, dentro dessa lógica, dessa teoria, a questão da educação, né, das pessoas, acho que é fundamental. Não só aquela educação que a gente vai em sala de aula, com professores, enfim, mas também aquela educação financeira, né, familiar, da pessoa em si e também dos membros que compõem a família. Né? Esposa, são os filhos, netos, enfim. Né? Todas as pessoas têm que ser educadas. Como é que se faz a educação? Aproveita o momento, então, façam cursos, podem fazer cursos voltados para a área de gestão
do orçamento do patrimônio, né? O que é o patrimônio das pessoas também? São os seus bens e direitos e as obrigações. Então, tudo isso compõe o patrimônio das pessoas, tanto de empresas como também de nós, pessoas físicas. Tá? Leituras dentro da área, tá? Existem diversos livros. Aquelas pessoas podem dizer, mas é muito caro, não tenho condições de comprar um livro. Bom, tem as bibliotecas das faculdades, que normalmente são abertas ao público, tem biblioteca municipal. Mesmo assim, se você não tem condições, não tem tempo disponível para aquele momento que a biblioteca estiver aberta, você pode ir até a internet. Tá? Hoje nós temos quase todas as informações disponíveis online. Tá? Então, faça leituras voltadas para questões positivas, para questões que possam, informações que possam trazer algo útil para a tua gestão do patrimônio familiar. Né? São orientações, de certa forma, simples, né? Mas que tem sua eficácia. Né? Sim. Quer dizer, a pessoa aplicando isso, buscando esse conhecimento, com certeza contorna melhor os percalços que vêm por aí. São situações que você tem que fazer hoje para dar o efeito a curto, médio e longo prazo. Se você fizer, provavelmente o teu futuro será melhor no sentido de gestão orçamentária do próprio dinheiro. Né? Se você não fizer, o tempo vai passar igual e você não fez. Tá? Uma outra dica, outra sugestão que eu posso trazer para vocês é de que a questão da rotina. O que é uma questão de rotina? Em família você tem que ter bastante rotina até para você ter mais controle sobre ela, enfim. Tá? Você planejar as coisas antecipadamente. O que eu quero, o planejamento individual de cada membro da família e depois traz fazer um planejamento de todo o grupo familiar. Feito esse planejamento, aí você vai para a segunda fase, que seria a execução dele, colocar em prática. Tá? Bom, e a partir do momento que você está colocando em prática, outro ponto fundamental é a questão do controle. Tá? O que eu queria, o que eu quero e como é que eu estou em relação ao que eu estou fazendo. Tá? Então, esse tipo de controle até para saber, para corrigir possíveis desvios, tá? Que você possa incorrer durante a tua caminhada. E é importante também esse planejamento, porque a gente vai dando sequência às dicas, só fazendo umas participações de que se estimulou muito, né, a questão do crédito, prazos e coisinhas. As pessoas às vezes não calculam o tempo que isso vai ficar comprometendo seu orçamento e podem situações adversas vir a se somar nisso e criar realmente uma situação complicada. Exato, é uma situação que as pessoas têm que analisar também. Se eu vou comprar alguma coisa a prazo, não pode somente olhar se a parcela cabe no teu bolso, se a parcela cabe no teu orçamento. Tem que ver qual é a taxa de juros que você está pagando. Às vezes, se puder uma taxa alta, por um longo prazo, acaba diluindo ou diminuindo o valor da parcela, mas a taxa de juros embutida é bastante alta. E a gente sabe que com a atual economia, no atual contexto, os juros têm aumentado dia a dia. Né? E em cima disso, eu gostaria de deixar outra sugestão, que é o que a gente chama de autocontrole. Né? É o teu gasto, quando e como gastar. Né? O gasto que você vai fazer em relação à sua necessidade. Existe necessidade para você fazer o gasto? Sim ou não? Por quê? Uma outra situação, o gasto que você está fazendo está dentro do teu planejado, que você fez previamente. Outra situação, gasto em relação à emoção. Então você tem, quando você mexe com a emoção, as pessoas ficam mais flexíveis com o bolso. A mão entra mais fácil ali, mais fácil assinar o cheque, é mais fácil passar um cartão de crédito. Então você tem que ter esse tipo de autocontrole também. Você pode ganhar muito bem, mas se você não tiver um autocontrole, você vai provavelmente vai estar gastando mais do que ganha. Então, independente do teu nível social, de quanto você ganha, você tem que ter esse autocontrole. Quer dizer, não pode sair por aí fazendo loucuras, né? Agora, inicialmente, o senhor falou também da cultura, né? A cultura financeira. Eu acho que isso é o principal ponto. Por outros países, principalmente os americanos, vê que se calcula tudo em um ano, né? Um tempo maior, quanto isso vai me custar? Quer dizer, aqui o brasileiro é bastante imediatista, né? Não interessa quanto tempo ele vai ficar comprometido, ele quer na hora, não existe quase que planejamento para buscar um bem. A questão cultural é um ponto fundamental, porque cultura não se muda da noite para o dia. Exato. Então você tem que voltar lá naquele ponto inicial que a gente iniciou o nosso bate-papo, que é a questão da educação. Através de novos costumes, novos hábitos, você vai mudando a cultura não só da pessoa, mas também de todo o grupo familiar, e aí vai dando efeito também nos vizinhos, na comunidade em geral. Cultura, por exemplo, você comentou também do imediatismo, né?
Então tem muito a ver também com a questão de planejamento, né? Que é outra sugestão que a gente deixa assim. O que seria esse planejamento? É você definir junto com você próprio, junto com os seus membros da família, né? O que você quer a curto, médio e longo prazo. Mas o que seria curto, o que seria médio, o que seria longo prazo? Isso pode variar, cada profissional pode ter uma interpretação diferente temporal, né? Eu deixo uma sugestão para o grande público de que, curto prazo, você planeja o que você quer para aquele ano, né? O que você quer, nós estamos num ano, determinado ano, e até dezembro desse ano, o que nós queremos? Eu, pessoa, meu grupo familiar, o que eu quero para esse ano? Para o ano seguinte, e para o próximo ano, os próximos 2 anos, talvez um médio prazo, tá? E a partir de 3 anos, então, para a questão familiar, a gente trabalharia, então, as questões de longo prazo. O que seria uma questão de longo prazo? Você vai fazer um curso superior, por exemplo, já sabes que vai ter de 3 a 4 anos ou mais tempo aí para se dedicar para iniciar e concluir um curso superior, que é algo que você vai fazer que vai te dar um efeito financeiro positivo, normalmente, no futuro, né? Então, só um exemplo da questão de longo prazo. A questão de curto prazo, né, são os teus gastos imediatos que você vai ter no ano, a parte tributária, impostos, IPTU, IPVA e assim por diante, né? As suas receitas que você vai ter, sabe que lá no metade do ano e final do ano você vai ter uma receita extra, que é o nosso chamado 13º, né, salário, e assim por diante, né? Então você fazer esse tipo de questões, planejamento dentro do curto, médio e longo prazo. E nesse planejamento prevê também que tem coisas, pode ser hipóteses, né? Porque pode surgir um momento aí que nem diz de demissão, coisa assim, então as pessoas hoje compram se comprometendo para 60, 70 meses, e isso é um longo caminho, né? Muita coisa pode acontecer nesse trajeto, então já tem que ter uma programação de segurança também. Perfeito. Então, você jamais deve ou pode comprometer todo o teu orçamento dentro desse teu planejamento, né? E aí, abrindo mais esse teu planejamento, você vai definindo seus objetivos, né? Mesmo formato, objetivos de curto, médio e longo prazo, né? E aí, se você vai fazer um gasto, por exemplo, aí de 40, 50, 60 vezes, né? Então, você já está comprometendo, né, teu orçamento aí a longo prazo. E aí, se você, na atual economia, assim, ela está bastante dinâmica. Se você não está preparado enquanto profissional, enquanto pessoa, para viver, né, de forma mais estruturada, mais organizada, com menos oscilações de curto, médio e longo prazo, e se você fizer esse tipo de dívida, então a probabilidade é maior de você entrar em algum problema financeiro no futuro, tá? Então, sempre é interessante você primeiro se conhecer, definir o que você quer para você mesmo, tá? Para depois, aí sim, conseguir gerenciar as emoções, tá? As possibilidades. São as mais difíceis. As mais difíceis também, apontado por muitos, tá? E a partir daí, então, você colocar isso no papel, organizar ele de tempos em tempos, isso pode ser de forma mensal, de forma semestral, de forma anual, sentar, reunir de novo todo o grupo familiar e verificar o que nós tínhamos planejado, quais são os nossos objetivos de vida pessoal, quais são os nossos objetivos enquanto família e se estamos atingindo ou não. E aí, a partir disso, então, você pode... Existem também as variações de economia, de clima, de cultura, né? Então, essas variações, elas vão afetar, em muitos momentos, elas irão afetar o nosso planejamento particular. O que a gente tem que fazer nas reuniões? Bom, correções de rota. Não é porque eu defini um objetivo, uma meta de vida e que eu vou seguir sempre, eu posso chegar em determinado momento com novas informações e perceber que, não que eu tenha errado, mas que eu tenha evoluído, que aquele objetivo já não me serve, eu quero algo melhor, algo maior, né? Por outro lado, não podemos usar isso também como desculpa para toda hora estar mudando. Exato. Tem que ter muito cuidado nesse sentido também. Voltamos de novo naquele ponto, tem que se reeducar, né, com relação à situação financeira. Eu acho que não é tão difícil assim, né? Mas as pessoas realmente é uma cultura da população, né? As pessoas vão e nunca chega o dinheiro e busca mais e não tem uma noção exata para onde que foi depois aquele dinheiro, não é? A pessoa mas eu faço e não tenho resultado nenhum. Não, mas aí tem alguma coisa que está fora do contexto, né? As pessoas, assim como empresas, também as pessoas físicas, nós, pessoas naturais, nós podemos passar por esse tipo de dificuldade. Então, mesmo você fazendo um planejamento,
né, bem claro, bem formalizado, com todo mundo junto, unidos, né, não é garantia de sucesso. Né, porém, diminui a probabilidade ou as possibilidades, né, de insucesso. Então, você vai cortando, vai diminuindo riscos, né, nesse sentido, no momento que você começa a planejar, organizar as situações, as informações, todo o seu orçamento, de entradas e saídas de dinheiro, certo? E para justamente você diminuir os seus riscos, diminuir as possibilidades de problemas futuros. Né? Bom, Jair Fagundes, em linhas gerais, acho que são dicas, né? Simples, mas é o que eu digo, não quer dizer que é simples que as pessoas sigam. Então, ao invés de ficar lamentando situações, fazendo, vamos dizer, essa crise mais psicológica do que realmente efeito, né? Claro que ela tem seu efeito, mas tem como minimizar. Então é importante que as pessoas busquem aí essas orientações sempre para saber como se comportar num cenário como este. Perfeito. Aliás, e não é um cenário novo, né? Crise sempre existiu e sempre irá existir, né? Momentos de mudança na economia, vamos dizer assim, crise foi a palavra que se achou para resumir isso, né? Mas é uma oportunidade também, alguns saem, alguns ganham, outros perdem. Então tem que ver quem está mais preparado para conseguir ter mais sucesso durante os períodos de economia mais turbulenta. Existem vários ditados populares e um deles acho que se enquadra bem aí, que é o seguinte: enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, enquanto alguns entram em crise, outros veem isso como uma possibilidade, de ganhar alguma coisa. Né? Aproveitando, deixasse uma outra sugestão, né, para nós já ir finalizando, a questão do é momento para quê? Para mim, como pessoa. Tá? É momento para mim, para você se qualificar, né? Buscar cursos de extensão, de especialização, cursos técnicos, cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado, que já está comprovado cientificamente de que quanto maior a tua qualificação, teu conhecimento intelectual, maior são teus ganhos e maior a probabilidade do seu tempo de sucesso. Não é garantia de 100%, mas aumenta as possibilidades. Rever todo o seu planejamento, né? Se você não fez ainda, é uma boa oportunidade para fazer, certo? Poupar é algo que nós devemos sempre estar em mente. Né? Mas quanto poupar? Sugere-se que, no mínimo, 30% do que você ganha ou que o grupo familiar ganha, você reserve todos os meses, se o seu salário for mensal, né? Reserve isso por uma garantia financeira futura. Né? O que é poupança? É um sacrifício atual para um benefício futuro. Esse é o conceito de poupança. Então, você vai deixar de gastar 30% hoje para futuramente ter um benefício. Qual o benefício? Algo que você tenha previamente planejado. Né? Ajuda você a atingir o teu planejamento, teus objetivos, as tuas metas. Tá? Uma oportunidade também muito boa também para você fazer renegociação de dívidas, certo? Assim como o mercado falando em crise, então se você tem alguma dívida com taxas de juros já determinadas, né? Então as empresas estão, isso falando da grande parte, na maioria das empresas, estão abertas a sentar contigo e rever toda essa questão, porque elas também precisam receber. Né? E gastar com racionalidade. Né? Como é que você gasta com racionalidade? É com mudança cultural, com muita educação, é com planejamento, é com objetivos claros e colocar toda a família remando para o mesmo sentido. Certo. Obrigado, Jair, pelas informações. A gente quer contar sempre com a tua participação aqui na Web TV Sul para que possamos, né? Acho que é a velha história, água mole em pé duro, tanto bate que fura, né? As pessoas têm que, aos poucos, criando essa consciência de que, seja trabalhador, seja empreendedor, como você disse, não interessa o nível de ganho também, tem que ter um planejamento para ter aí uma certa estabilidade e tranquilidade também, né? Porque a questão, mexeu no bolso, mexe com o emocional, isso é inevitável. Então as pessoas têm belas criações, ideias, mas às vezes um pouco afetado pelo bolso, acabam ficando bloqueados e não fazem a coisa acontecer. Então uma orientação sempre é importante, né, gente? Gestionar o teu orçamento doméstico também é um exercício de sabedoria. Obrigado, Jair Fagundes. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Nós vamos para o intervalo, estamos voltando daqui a pouquinho.